boa tarde a todos. Agradeço aos presentes nesta sala e aos que estão pelo mundo fora de Portugal, online. Eu sinto-me sempre honrado quando venho aqui e saudades de novos tempos. São 30 anos sem literatura, são 30 anos. Este trabalho, a tradução em Cândido Lusitano, foi um desafio que me foi colocado a propósito das tragédias deste mesmo autor. Foi pedido pelo Instituto de Estudos Clássicos para fazer a leitura de uma série de peças que estão, umas aqueles que são traduzidas, outras que são parafraseadas. E quando eu entrei e foi pedido também para fazer um trabalho sobre a Ecobleia, são aquelas mulheres todas que aparecem nas peças de Cândido Lusitano, que têm a ver com a guerra, com os mitos, a casa de Tebas, com Sófocles e Séneca, o ciclo dos Argonautas, a Medea de Eurípides e a Medea de Séneca, a Ifigénia em Ália e a Ifigénia em Tália, a casa dos Atridas, Hércules, a casa de Troia, Fenícias, casa de Tebas, e Hércules Furioso, casa dos Heraclinos. Portanto, a partir desse trabalho, eu acabei por descobrir que Cândido Lusitano tinha ideias muito interessantes sobre como deveria ser feita a tradução. Ideias essas que penso que ainda não estão ultrapassadas de maneira nenhuma. À guisa de Antelóquio, o século XVIII tem sido visto do ponto de vista literário como fútil. A este respeito, Clara Borralho, em 2004, o seguinte: existe e persiste uma imagem do século XVIII degenerado, fútil, imoral e dogmático. Degenerado porque traidor da razão, fútil por ser sentimental, imoral por ser ainda aristocrático, e dogmático ou despótico por viver na sombra do ancien regime, antes de reconhecida a sociedade liberal. E, no entanto, no nosso tempo, aquilo que agora vivemos, experimentamos também o nosso reflexo no espelho que é a história. Vemos cada vez mais no século XVIII as nossas ambiguidades, a nossa dificuldade em rotular o multímodo e o plurívoco. Na sociedade atual, conhecemos a semelhança com os fatores que provocaram o esquecimento da literatura setecentista, mas que agora surgem com um rosto diferente. Ainda assim, continua a ser visto como fútil por muitos. Pequena e distorcida visão é essa, diríamos nós, provocada pela falta de conhecimento e estudo efetivo. Na verdade, as releituras que possamos fazer mostraram-nos que os textos artísticos sempre se apresentam plenos de significação e permanentemente abertos a novas exegeses, a novas interpretações. Por isso, Lopes, em 2010, nos relembra que já Roland Barthes havia caracterizado a linguagem literária como língua plural e a obra literária como obra aberta. E Humberto Eco havia chamado a atenção para o facto de o leitor integrar a reconstrução de formas e sentidos em aberto em determinada obra pré-formada. Não podemos olvidar que na centúria de 700 foram definidas por importantes académicos franceses premissas sobre o que é a literatura. Esses princípios orientadores irão influenciar até os dias de hoje o nosso entendimento acerca do objeto literário. Diz-nos Aguiar e Silva que foi na segunda metade do século XVIII que, em virtude de importantes transformações semânticas, o lexema literatura adquiriu os significados fundamentais que ainda hoje apresentam uma arte particular, uma específica categoria da criação artística e um conjunto de textos resultantes desta atividade criadora. A concepção do texto literário, do ponto de vista formal, apresenta-se odiernamente nesta pós-modernidade que vivenciamos muito diferente daquele que figurava nos tempos de Cândido Lusitano. Todavia, a essência humana mantém-se. Os factos ocorridos entre a vida e a morte vão se sucedendo no tempo. As fenomenologias sucedem-se e muitas vezes fica mais por compreender e explicar, porque entender de forma racional todos os eventos que nos rodeiam é difícil, todos o sabemos. Passou demasiado tempo até podermos contactar com as apreciáveis peças literárias, muitas delas ainda inéditas, como eu disse há pouco, de Cândido Lusitano.
É óbvio, na opinião de Borralho, que se torna necessário revisitar os nossos autores setecentistas, independentemente de eles estarem ou não de acordo com a nossa imagem do século XVIII, lendo-os, na medida do possível, seus rótulos paradiológicos. Porém, passados quase 20 anos após a escrita destas palavras, é ainda longo o caminho a percorrer por parte dos estudiosos relativamente aos trabalhos dos Árcades Luzes, pois merecem mais atenção e apreço. Reparados pelos românticos como fúteis, fastidiosos e sem novidade, o preconceito instalou-se em relação a muitas das obras deste período literário. É hora de se proceder a uma hermenêutica profunda da literatura neoclássica. Portanto, já saíram 2 peças publicadas, lidas e publicadas, com a edição crítica de Cândido Lusitano. De falar só de teatro, há muito mais. O tempo e a obra de Cândido Lusitano. Cândido Lusitano, pseudónimo de Francisco José Freire, foi um poeta perceptista gramatical, teorizador e crítico literário que viveu entre 1719 e 1773. A publicação da sua arte poética, em 1748, inspirou em Portugal o movimento estético-literário do neoclassicismo emergente e a consequente fundação da Arcádia Lusitana em 1757, onde gozou de um papel muito ativo, refutando a vicissitude da liberdade criativa do Barroco, sustentada nas ideias do filósofo Benito Jerónimo Feijó, entre outros. Cândido Lusitano, observando o pensamento de Ludovico António Muratori e os preceitos do neoclassicismo, estabeleceu pela primeira vez a definição canónica de bom gosto na literatura da língua portuguesa. Como Árcade, Freire notabilizou-se no combate aos excessos do barroquismo setecentista e na recuperação gramatical das artes da antiguidade clássica greco-latina, com a clareza, a ordem e o equilíbrio. Na opinião de Picchio, 1964, a palavra de ordem da Academia era perentória, inutilia truncato, corte-se o inútil. Antes de construir, urgia, portanto, destruir, e a teoria tinha de proceder à ação. Os robustos vínculos do Lusitano às doutrinas dos autores portugueses do Renascimento, bem como aos teorizadores italianos do Renascimento europeu, Castelvetro e Robertello, por exemplo, tornaram-no um acérrimo propagador dos preceitos literários e estéticos da antiguidade clássica, seguindo os paradigmas propalados por Aristóteles, Cícero, Ludovico, António Murati e Ignázio de Luzano, analisando as conexões entre a fantasia e o entendimento na composição da obra poética, profundamente ligadas à visão aristotélica de uma arte em que estivessem presentes o verosímil e uma relação assente entre o útil e o deleitável, entre o exercício e a natureza. Para Inácio Silva e Rodrigues, 2022, foi imenso o enlevo que os clássicos greco-latinos exerceram sobre a poesia portuguesa do século XVIII, representada pelos membros da Academia Lusitana, que existiu em Portugal entre 1757 e 1776. O fulgor dos textos literários do Renascimento português, segundo o juízo dos Árcades, havia-se desvanecido com o advento do Barroco. Afirma Silva, em relação ao teatro do Barroco, que no meio de tanta obscuridade, quem caía a ponto de não ser possível declinar mais era o teatro nacional. Nestas indignidades tinham queridas musas, quando a Arcádia veio lutar contra os corruptores do gosto, combatendo-os com a crítica e com o exemplo. O teatro foi um género com forte expressão na obra de Cândido Lusitano, deixando nova, como eu disse há pouco, uma série de tragédias. Só 4 estão publicadas, 2 em Portugal e 2 no Brasil, mas a edição de crítica só temos de 2 feitas em Portugal, que é a edição que saiu em julho de 22. As circunstâncias literárias decorrentes do Barroco levaram, portanto, os poetas da Arcádia a procurar nos clássicos a simplicidade, a harmonia como qualidades e a privilegiar na criação literária e artística em geral. Todavia, segundo Cruz, o teatro da Arcádia não resistiu ao tempo, circunstância devido principalmente aos excessos teorizantes da respectiva elaboração. Os Árcades estavam muito mais empenhados na exemplificação de teorias do que na criação de verdadeiras peças de teatro. Em suma, de acordo com Cruz, 2001, não surpreende que o público que vos tenha
mais ou menos ignorado e que a leitura contemporânea se prenda mais e mais se entusiasme com fatores, de certo modo, extrínsecos à cena propriamente dita, como a perfeição formal do idioma, a coerência doutrinária, a louvável doutrinação estética. A tradução em cânico lusitano. De acordo com Santos, as traduções propostas pelos árcades representam um contributo importante para a história da literatura portuguesa. As traduções inseparáveis da autoria de cânico lusitano, segundo a mesma estudiosa, permitem aos leitores eruditos amplificar interesses culturais e observar critérios de estilo que seguiam de perto os movimentos literários franceses. Eles apoiaram-se muito na literatura francesa e também em alguma literatura inglesa. E não só italiana, sobretudo na francesa, algo tinha também, teve a ver também com a Itália e também com a Inglaterra. Ainda de acordo com Santos, essas traduções, que muitas vezes são adaptações ao gosto do público lisboeta, erudito, constituem uma apologia de novas estéticas literárias em nome das quais se pretende apresentar e consolidar uma reforma do teatro nacional. No entanto, opina Inácio Silva e Rodrigues que, apesar de sugeridas pela tradução para português de originais franceses, estas considerações não perdem pertinência quando se trata de versões dos clássicos intermediadas, por autores com a mesma origem. Para os mesmos autores, a partir da segunda metade do século XVIII, intensificou-se em Portugal o número de traduções de originais dramáticos em língua francesa. E tal evento parece estar ligado, de forma particular, à prática específica desse processo de verdade cânico lusitano. Os séculos XVII e XVIII são assim marcados por uma valorização acerca da arte de traduzir que deram origens a amplos debates. Assim, na parte introdutória do discurso preliminar do tradutor, que preenche as primeiras 50, 60 páginas desta obra de cânico lusitano, que é uma tradução da arte poética do Horácio, que é uma das melhores traduções da arte poética feitas em língua portuguesa até hoje. Diz-nos ele no discurso preliminar, do tradutor, de uma forma muito resumida. O Lusitano, no seu tratado da arte poética, afirma o seguinte: é tempo de divulgarmos a nossa causa, passando a dizer alguma coisa sobre a nossa tradução e notas a muitos lugares do texto. Enquanto à primeira parte são os críticos judiciosos muito diversas as sentenças sobre as obrigações de um tradutor. Uns querem que seja um fiel copiador, não só das expressões, mas até das mesmas palavras daquele a quem traduz. Outros dão mais liberdade, dizendo que se deve vestir com galas da sua língua aquelas expressões, elegâncias e formas particulares de dizer que na língua do texto aparecem com adorno. Os primeiros querem que o tradutor exiba as mesmas palavras do original, por conta, e os segundos por peso. Estes, para assim se defenderem do impertinente escrúpulo dos outros, têm suprema autoridade de dois maiores juízes da antiguidade, Horácio na Poética e Cícero no Tratado do Orador, onde, falando das orações de Ésquilo e de Demóstenes, que traduzia, diz assim: traduzias, conservando não menos as mesmas sentenças e diferenças, formas de dizer que as figuras, mas expliquei-me segundo o nosso costume, julgando que não era preciso traduzir palavra por palavra, bastante com conservar a força e propriedade dos termos, porque entendi que isto traduzir não há de dar ao leitor as coisas por conta, mas por peso. Páginas 46, 47. Em suma, uns querem que o tradutor seja um fiel copiador, não só das expressões, como das palavras, enquanto outros dão mais liberdade, dizendo que se deve adornar na língua de chegada aquelas expressões, elegâncias e formas particulares tão específicas da língua de partida. De acordo com o Lusitano, a tradução, para ser boa, é preciso que conserve com fidelidade, ele utiliza esta palavra várias vezes, fidelidade, possível todo o caráter e índole do texto, sem que seja necessário mostrar-se de um certo modo supersticioso em copiar o seu painel toque por toque, página 47. Para o Lusitano, fidelidade seria não entendermos o traduzir literalmente,
mas sim o exprimir quando for possível, sentença por sentença e figura por figura, não acrescentando coisa que não se leia no original e não menos tirando ou mudando coisas que nelas estejam. Quanto ao caráter ou índole, consiste em conservar, em saber conservar na tradução a mesma gala, o mesmo ar, nobreza e afetos, com que se exprime o texto, a cuja circunstância propriamente chamava os antigos cores. Lusitano, página 47, acresce o arca de português lusitano que para haver fidelidade é preciso ciência e para esta índole é necessário eloquência, página 47. Assenta o lusitano que qualquer destes requisitos é muito difícil de conseguir e quem se distingue em um dificultosamente tem os outros. Provemos isto com alguns exemplos de homens beneméritos no mundo literário. Francisco Filelfo, nas suas traduções, foi supersticioso em não deixar de traduzir palavra do texto, porém nos permite com fidelidade os pensamentos, expressões e caráter do original. Passa por muito feitosos, de que a prova bem evidente da tradução que faz de sua fonte. Bem pelo contrário, Marcílio Ficino, traduzindo a Platão, exprime muito bem os pensamentos deste filósofo. E este religiosamente cuidou muito em verter na língua latina todas as palavras do texto. Porém, a índole, isto é, aquela majestade e elegância de Platão, dizem os bons críticos que de nenhum modo a pintar na sua cópia. Por outra parte, observa Pedro Nânio que Lapo Florentino, nas suas traduções, soube de algum modo desenhar a índole ou o caráter do original, mas que não passara a fazer um hardcore, porque fora mais feliz em exprimir nas versões as palavras e os conceitos do que o estilo do autor produzido. Porém, não obstante a suma dificuldade que há em se unir em um tradutor as citadas circunstâncias, ainda assim temos alguns, uns quais as admiramos, praticadas com especial atenção e distinção. O Sr. Balé, no seu juízo sobre os homens sábios, aponta alguns onde fala dos tradutores franceses. Nós, além destes, fazem um longo catálogo com particular glória da língua francesa, acrescentaremos alguns dos antigos como Erasmo, Bodeu, Ângelo Policiano, Hermelau, Bárbaro, Rodolfo Agrícola e outros. Todos estes satisfazeram felicissimamente às obrigações dos tradutores, exprimindo com grande cuidado não só a força das palavras, mas a dos pensamentos e a do caráter específico daqueles a quem traduziram. Distingue-se entre todos Policiano. E, na verdade, o Lusitano tem razão quando diz que se distingue Policiano, porque vivissimamente representa em tudo a figura e índole do escritor que traduz. E se algum defeito se lhe aponta, é o de vencer a sua cópia ao original, não se contentando com igualar, mas com exceder, de sorte que, pelo tradutor, despreza o traduzido. Lusitano, em relação à tradução da arte poética do poeta de Venúzia, fala da sua intenção em fazer, esta arte que aqui está, em fazer um trabalho bem feito em língua portuguesa. Diz-se cuidadoso, mas sabe que ficou a dever para Horácio. Fiquei a dever para Horácio, diz ele, pois se sentiu incapacitado para exprimir as suas ideias com a mesma objetividade. Os últimos pareceres relativos às notas preliminares do tradutor são uma ampla exposição sobre a razão, porque se fez esta tradução em verso sobre. Ele traça ali um longo debate sobre o facto de porque é que se sabe fazer em verso solto e não no tradicional verso rimado. Ele diz: expor com liberdade e clareza os pensamentos e que caráter moral quanto coube nas poucas forças do nosso engenho. Escolhemos para esta tradução o verso solto, como o mais proporcionado para estes fins. Porém, como isto talvez parecerá mal a alguns, bom será que os persuadamos, mostrando-nos brevemente o como a rima foi muito perniciosa à liberdade da poesia, e especificamente o é, e sempre o será em traduções. Freire afirma ainda que os gregos e os latinos levaram a poesia ao auge da perfeição, não se podendo comparar a majestade, a pompa, a abundância e a viveza das línguas gregas e a latina com a nossa, diz Lusitano. Considera Camões um pintor igual
a Homero e Virgílio. Não obstante, não os igualou no colorido, pão vivo e natural, como os igualaram em outras partes. E a causa foi porque não usou para poetizar em um verso de que tivesse quase igual força e liberdade ao dos gregos e latinos. De facto, para o lusitano, o exáltico, como não está ligado a uma certa uniformidade de terminações, nem se restringe à necessidade de cadências, não admite palavras ociosas, nem impede que o poeta possa variar a medida, o número e a harmonia, segundo o pedir a ocasião. Ora, esta vantagem não tem poesia vulgar, porque é uma escrava da rima, que nasceu dos séculos bárbaros, devendo sua origem aos versos rítmicos e leoninos, que foram as frases do metro latino, diz ele. Portanto, ele não admira muito traduções feitas em verso rimado. Desta sorte, a tradução deve refletir o ritmo de um texto originalmente escrito em verso. Não obstante, a rima faz com que se usem certos rodeios de expressões e vozes sem imaginação. Ou seja, ele acha que se o poeta for traduzir, ou se o tradutor fizer tudo aquilo com rima, que se procura determinado tipo de palavras, parece que fica sem sentido, não tem o sentido que devia na poesia, ou seja ela teatro, seja lírica. E é verdade, por vezes até mesmo no grande mestre Gil Vicente, nós quando estamos a ler a Gil Vicente sentimos que às vezes, e na tradução natural, escrito por alguém vulgar pela primeira vez, sentimos que a rima é forçada. Eu compreendo perfeitamente o que o lusitano quer dizer. E essa rima forçada, diz ele, levada a más traduções. Depois, quantas vezes não se pode pintar uma imagem com aquelas cores que pedem a liberdade poética? Porque a rima prendeu os pensamentos e o discurso em um certo espaço determinado. De onde vem a ser impossível que, além do fastio, espero não estar a causar fastio, que causa a perpétua uniformidade dos acentos, não se perca a liberdade de representar variamente as coisas e de exprimir com viveza os atentos. Ou seja, ele acha que tudo aquilo que é rimado a dada altura causa fastio, torna-se quase uma lenga-lenga, é uma repetição. Conheceram, enfim, a força desta verdade das nações mais cultas, deixando por ora a italiana, onde é mais antigo o uso do verso solto, introduzido há mais de 230 anos pelo famoso Tricino. A inglesa usa dele não só em poesia dramática, mas também na época, que é testemunho o célebre poema do Paraíso Perdido. Os franceses, cedendo à necessidade, usam o verso rimado, porque os seus mesmos confessam que não têm língua que possa conservar a gravidade poética se o arrimo das consoantes, dos consoantes. Entre nós também houve este uso em melhores séculos, não só em damas, como a tragédia Castro do nosso Ferreira, mas em poesia narrativa, como o Naufrágio de Sepúlveda, por Jerónimo de Corte Real. Assim, este autor não diminuísse grande parte do seu merecimento, compondo em verso rimado as falas que introduz no dito poema. Porém, não reconheceram este bom uso todos os nossos poetas distintos, porque muitos se persuadiram que o verso, em lhe faltando a rima, faltava-lhe a grandeza e graça, e ficava não menos lânguido que fastidioso. Interessante é a forma como o Arco de Luz legitima que é de maior complexidade o uso do verso solto em relação ao rimado, com uma comparação à beleza das mulheres, que muito se assemelha no seu objeto de comparação ao pensamento dos seus contemporâneos franceses e as suas belles infidèles. A severa lusitana, que assim o mostram, não menos que o Insigne Salvini, em um dos seus discursos académicos, o Marquês Maffei, no seu teatro italiano, o famoso Coco, no seu ensaio sobre a crítica e o tradutor do canto primeiro da Ilíada em italiano, impresso há poucos anos em Londres, diz ele na página 47. Segundo o lusitano, a razão em que se fundam estes sábios é porque a rima é bem com as posturas no rosto das mulheres que encobram muitos defeitos. Ou seja, ele acha que utilizar a rima é como as mulheres do seu tempo utilizarem a cosmética. Estão ali a tentar encobrir coisas. Pronto. Então, não utilizem a rima, por favor. Porém, o verso solto, como não tem a que se torne para causar deleite, senão há beleza verdadeira
acho o verso solta a beleza verdadeira, faz quando pode parecer intrínseco ao seu valor. Por isto diz o autor inglês do Sócrates moderno, falando deste ponto, que os versos puros, sem a máscara da rima, seriam a melhor pedra de toque para experimentar o valor de um poeta. Porque no verso que é rimado costuma-se disfarçar muito, porém no solto quase não se sofre uma leve mancha e uma só palavra que não significa introduzida para encher o verso. Os rimados são muitas vezes como os latinos de mau século, nos quais não há verso senão metro. Porém, o comum da gente não está por isto persuadindo-se, não se dá a poesia onde não há aquela uniformidade de semicadências. O Arca determina o seu discurso falando da tradução da sua arte poética. Espera ter escolhido os termos mais apropriados, aproveitando para louvar o trabalho desenvolvido pela Arcádia Lusitana, diz ele, que honrará a nação com a inveja de Roma quando seus pastores publicarem suas obras. Muitas ficaram por publicar, infelizmente. Temos trabalho ainda para muitas gerações, muitos manuscritos, sobretudo em Évora, também na Biblioteca Nacional, e alguns na ajuda, e outros locais estão ainda por ler, por transcrever, depois por comparar com outros autores, com os autores greco-latinos, muita coisa ainda a fazer. Muito obrigado.